pessoa que não reage de uma maneira a buscar vingança, a buscar alguma vantagem qualquer. É uma pessoa pobre que aceita a sua pobreza, especialmente em espírito. E a palavra espírito quer dizer que diante de Deus ele não tem nada para oferecer, que ele acha que Deus precisa pagar ele de volta. É interessante essa maneira que Jesus descobriu para descrever essa atitude, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, a vida eterna já pertence àqueles que já ganharam esse tipo de espírito. O espírito que claramente vem do próprio Senhor. Pessoa que recebe de Deus, o seu espírito vai ser esse tipo de pessoa. E quem modelou, quem apresentou esse tipo de espírito foi o próprio Senhor Jesus. Cheio do Espírito, depois do seu batismo, que já foi descrito aqui em Mateus capítulo 3, ele, cheio do Espírito, tem essa atitude. Ele então é o modelo dessa pobreza de espírito. Ainda que era filho de Deus, pessoa mais rica em toda a existência, em toda a realidade, é Cristo. Mas ele se abnegou, se colocou aqui diante de nós como escravo, diz Filipenses capítulo 2. Bem-aventurados ou felizes são aqueles que choram. Interessante essa descrição. Por que é interessante? Porque normalmente nós achamos que pessoas choram por causa de sua tristeza. Pessoas que estão despedindo-se de pessoas, indo longe para o outro lado do mundo para estudar, ou talvez nunca vão ver mais, nos velórios, outras localidades onde a gente tem tanta tristeza. Mas Jesus diz, são bem-aventurados. Ele está pensando no tipo de tristeza que Pedro representa depois de ter negado a Jesus. O arrependimento de amargura, de ter desapontado a Deus, de ter criado para Deus uma tristeza com tudo que Deus nos deu e nós reagirmos com um certo desprezo de todo esse amor e cuidado para nós. Como que uma mãe chora? Ela chora quando o filho, buscando felicidade nas drogas, na prostituição, numa vida tão desregrada, então essa mãe vai chorar. Por quê? Porque ela deu tudo para essa criança, para criar essa criança para ser uma bênção. E em vez de ser uma bênção, faz o contrário. E quando Pedro chora em Lucas capítulo 22, ele mostra essa tristeza verdadeira por ter desapontado a Deus e ao Senhor Jesus. Depois dele falar nesse mesmo dia, eu nunca te negarei, eu estou pronto para morrer. E logo ele, diante de uma pessoa muito simples, ele disse, eu não conheço, até jurando. Eu não sei se alguém aqui já sentiu tristeza, amargura por desapontado a Deus, por ter reagido de uma maneira tão distinta do que se esperaria de uma pessoa que recebeu tanto, como eu tenho recebido. Então, todo pecado de crente é uma espécie de cuspir na cara de Deus. E essa tristeza é a tristeza que cria um espírito de humildade, de reconhecimento que nós somos totalmente irresponsáveis.
e precisamos inteiramente de Deus, de seu amor, do seu poder, para viver essa vida cristã das bem-aventuranças. Eu gosto muito dessa terceira, bem-aventurados os humildes, a tradução aqui da Nova Versão, normalmente traduzido como mansos. Os mansos são as pessoas que não se vingam, as pessoas que quando são maltratados, quando são mal cuidados, quando são batidos e maltratados mesmo. Eu tenho aqui a história do cubano, vou ler para os irmãos, porque ele mostra mansidão de uma maneira tão extraordinária. Toda tarde, ao descer do sol, a voz estridente do irmão da fé, tal como chamávamos Gerardo, pregador protestante, ecoava pelos corredores da prisão, chamando os homens à oração e cantar hinos. Para parar essas reuniões espirituais, os guardas chegavam, chamando os homens, os guardas, para bater em nós. E, acima do tumulto, a voz do irmão da fé dizia: glória, glória, aleluia. Em vez de ficar com uma reação de vingança, de ódio, esse irmão da fé chamava glória, glória. O irmão da fé estava na cabanha, em Boniato. Puxa, vai embora. Difícil. Obrigado. Irmão da fé, Gerardo, ele sempre nos animava, chamando-nos para aquelas reuniões de oração. Ele lavava as roupas dos enfermos, ele ajudava os homens a enfrentar a morte com serenidade e com força. Acima de tudo, ele os ensinou a não odiar. Todos os seus sermões carregavam essa mesma mensagem. Quando os guardas bateram nele, os irmãos da fé pareciam queimar os seus olhos, levantavam os braços para o céu, aparecendo trazer perdão para seus torturadores. E nós ouvimos ele gritar: perdoa-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. Ele conseguiu, de alguma maneira, transmitir sua fé para nós, nas mais desesperadoras circunstâncias, até o dia em que ele foi assassinado em Boniato, em 1975, ainda perdoando seus atormentadores. Enquanto uma rajada de balas cortaram seu peito. Armando Valladares, que escreveu esse artigo, ele foi poeta cubano que não era cristão, mas só vivendo com esse homem tão feliz, homem que vivia a realidade de Cristo, de mansidão. Foi tão forte esse testemunho que ele não tinha nenhum problema em se entregar ao Senhor Jesus e escrever um artigo desse, elogiando esse homem de fé. Nós encontramos então nesse texto da palavra de Deus o modelo de vida para todos nós. Cada dia nós enfrentamos situações em que nossa felicidade não se baseia em nossa falta de riqueza de espírito. Nossa alegria deve estar realmente enraizada na nossa pobreza de espírito.
em nossa choradeira, em nossas falhas, em nossos desapontamentos, decepções que nos damos para Deus e para os outros, e principalmente nessa atitude de querer pagar de volta qualquer mal que nós recebemos. Que Deus abençoe os amados irmãos a viverem as bem-aventuranças, porque a promessa de Jesus é que nossa alegria depende em viver essa realidade. Um dia eu gostaria muito que os irmãos estudassem a vida de Pedro, porque Pedro começou sem pobreza de espírito, mas ele termina a sua vida e se tornou o grande servo do Senhor que ele tornou por causa de ele entender aos poucos a grandeza das felicidades que Jesus Cristo oferecia através das bem-aventuranças.